Quero falar agora sobre Galopo, meio atacante que pertence ao São Paulo, contratado por 6 milhões de dólares. O Galopo foi alvo nos últimos dias de especulações, dando conta de que ele poderia se mudar para o Boca Juniors. E olha só, o Luiz Ubeldia está cada dia mais acostumado ao dia a dia do São Paulo, né? Um treinador que sabe o valor das categorias de base, tudo porque viveu na pele a vida de jogador. Salve, salve, torcida tricolor! O tricolor do Zozuba está se mostrando um time cada vez mais competitivo, galera, e com possibilidade de conquistar algo relevante ainda em 2024. Peço, por favor, que apoie o trabalho com a sua inscrição. É grátis, não cai o dedo e em troca eu não vou ficar aqui de enrolação. Então vamos embora pro vídeo. O São Paulo não vai jogar sempre bem, é um técnico novo, é um técnico que não conheceu o futebol brasileiro e está se adaptando. Vão ter atuações ruins. Aí a questão é o que... Mas o time melhorou, a bem da verdade. Em relação mas já é uma orquestra sinfônica? Claro que não, muito longe disso. Mas melhorou em relação a como estava. Você já vê a alternativa. É um processo. Ele tem 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Exato. E começar com esses resultados é bom. É bom para dar um respiro para ele. Mas também não para ser essa coisa magnífica, achar que ele é um técnico espetacular. Não, tá chegando, tá se adaptando. O importante é que o São Paulo, eu vejo já alternativas de jogo, esquemas diferentes, coisa que não se via com o Carpini. O Carpini repetia muito os times titulares e não se via outras alternativas, outros tipos de jogo. Com o Zubeldia já se vê isso. Faltou, acho que um pouco de criatividade ontem, faltou. Mas o importante é que ele está testando peças, ele está mudando. E ele chega, Boni, você vê que ele chega no jogo contra esse Barcelona lá. Ele chega aqui, ele não assume no campo, que é contra o Atlético Goianiense, mas ele vai ao jogo. O Milton Cruz fica no banco. Não teve tempo de treinar. Essa parada aí que vai ter agora em 15 dias, ele deve fazer alguma coisa para melhorar. Aquilo que o senhor falou, Anderson, que os clubes tudo, um monte de gente vai dar graças a Deus que vai recuperar jogadores. Ele vai dar ele que chegou, ele não teve esse tempo ainda de... ele pegou jogo atrás de jogo. O próprio Lucas não está 100%. Eu citei até ontem, o Mauro não estava no programa, eu citei até ontem o que disse o Arrascaeta. Alguém perguntou para ele disse, eu vou voltar inteiro, esses dias serão importantes para voltar inteiro. Sempre se cobra aqui, o Mauro, todo mundo cobra. Puxa, o talento do Arrascaeta. Já pensou se ele tivesse em forma, com fôlego, para jogar o tempo todo? Seria importante, evidentemente. E ele citou isso. Ele e outros clubes com jogadores machucados, lesionados, vão ter esses dias para tentar trazer de volta o elenco todo. Enfim, imagino que seja isso. E aqueles que não treinam. Palmeiras com o Dudu também. Internacional. Aliás, eu acho que já chegou, né? O Grêmio estaria hoje treinando no Corinthians, o Internacional estava treinando na PUC do Rio Grande do Sul, e informações que poderia passar alguns dias agora em Itu, aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, a vida vai voltando. E essas duas rodadas são, na verdade, foi o menos traumático para acontecer. Aquela história inicial para o campeonato, tem que parar todas as divisões, acabou tudo, não pode ter rebaixamento. Quer dizer, aquele primeiro impacto foi passando. Né? Eu vou até depois voltar nesse assunto, porque eu queria conhecer em cima disso. Agora já é uma realidade. Eu não vi o Mauro falando sobre isso aqui no programa, né? Eu não estava no programa quando o Mauro deve falar, mas eu queria até ouvir um pouquinho o Mauro. Mas em cima disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para concluir o São Paulo aqui. Eu disse que o bom negócio foi a volta do Lucas Moura. Ele voltou, um mês fora do time. Voltou. Ele é um jogador diferente mesmo e deixa o time melhor. A gente tem até uma sonora, né? Sonora é uma arte. Diz o seguinte, está na tela agora. Importante, dizendo o Lucas, importante esses primeiros minutos para tirar a ansiedade. Mas estou me sentindo bem, curado. Agora é continuar se cuidando. A gente tem que pensar nisso aí, buscar a primeira colocação e depende só da gente. A gente deixou a desejar hoje, faltou um pouquinho de agressividade, de tranquilidade, adversário se defendeu, mas a gente tem que fazer um pouco mais. Claramente ele volta e o São Paulo, quantos jogos? Me diga, 11 jogos fora, sem o Lucas, e está voltando. Quero falar agora sobre Galopo, meio atacante que pertence ao São Paulo, contratado por 6 milhões de dólares. O Galopo foi alvo nos últimos dias de especulações, dando conta de que ele poderia se mudar para o Boca Juniors. Você lembra, né?
Depois do empate em 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil no Morumbi, jogo em que o Galopo foi titular, ele resolveu responder sobre a possibilidade de sair do São Paulo, sobre um suposto interesse do Boca. A frase é, abre aspas, não chegou nada. Mas não sou eu quem comanda essas coisas, é com meu pai e com os meus representantes. De qualquer forma, estou tranquilo em fazer meu dever aqui, que é dar o meu melhor. Galopo acrescentou, estou focado no São Paulo em dar o melhor. Podem falar um monte de coisas, mas estou com a cabeça aqui trabalhando, quero ajudar o time, fecha aspas. Só para contextualizar, o próprio presidente do São Paulo, o Júlio Casares, admitiu que não há jogador inegociável no tricolor, mas que o Galopo é o tipo do jogador que tem mercado na América do Sul e também na Europa. E se for para vendê-lo, o tricolor vai dar preferência a clubes europeus, de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Que nota você dá para a passagem do Galopo até aqui? Confesso que esperava mais, especialmente por conta do investimento de 6 milhões de dólares quando da sua contratação junto ao Banfield da Argentina. E olha só, o Luiz Ubeldia está cada dia mais acostumado ao dia a dia do São Paulo, né? Um treinador que sabe o valor das categorias de base, tudo porque viveu na pele a vida de jogador. Esse cabeludo aí era um prodígio da bola, meio habilidoso, que os argentinos imaginavam ter um futuro promissor. Luiz Francisco Zubeldia. Mas essa é uma história interrompida. Tudo por questões médicas. Aos 23 anos, ele foi diagnosticado com uma doença crônica no joelho, que produzia dores constantes e não poderia ser corrigida com cirurgias. Precocemente, Zubeldia teve que encerrar a carreira como atleta. A transição para uma nova vida foi rápida e eficiente. Aos 27 anos, ele já era comandante do Lanús, o mais jovem a estar à frente de uma equipe na elite do futebol argentino. Estabelecia-se ali uma relação marcante na vida do treinador, que agora salta aos olhos no trabalho com o São Paulo. A atenção e o cuidado com os atletas da base. Quanto mais jovens eles são, mais temos que cuidar deles, para que possam entender os processos, disse o técnico. Com o Zubeldia no comando, as chances para jogadores feitos em Cotia, ou seja, diretamente ligados ao trabalho de formação do clube, aumentaram. O lateral esquerdo Patrick, 21 anos, também recebeu espaço, enquanto o titular da posição, Wellington, se recuperava de lesão. E Rodriguinho, de 20 anos, passou a ser opção no meio-campo. Quem conhece a trajetória de Zubeldia já sabe que essa atenção aos jovens não ocorre por acaso. É um método que sempre acompanha o treinador. Ele sempre teve essa filosofia, acho bom. Eu também me sinto um jogador jovem e que dê importância aos jovens é algo muito bom, porque aqui tem muitos meninos que são bons, que precisam de trabalho, de adaptação, então é algo muito importante para fazer o grupo crescer. Nada disso significa cadeira cativa para garotos no time principal. Zubeldia amplia os cuidados, dedica tempo, dá oportunidades, mas também sabe cobrar. Los jóvenes, cuando les toca jugar, tienen que demostrar. Os jovens, quando jogam, têm que se provar, diz o técnico, porque as oportunidades não são muitas no futebol. Do sonho interrompido de atleta ao salto como treinador precoce, Zubeldia afirmou sua crença na força da juventude. As portas do São Paulo estão abertas aos jovens. Existe incentivo, encorajamento, tudo com responsabilidade. Eu escolho para jogar pelo que eu vejo nos treinamentos. Se nas partidas rendem bem, ótimo. Ganho eu, ganham os jogadores e ganha a torcida. Ganancia para mim, ganancia para o jogador e ganancia para a torcedora. Agora é com você, colega torcedor. Deixa aí a sua opinião sobre o momento do São Paulo, sobre as expectativas para esse ano. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.